Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do UPM e nessa aula especificamente eu quero conversar com vocês sobre o processo desenvolver a equipe, que é da área de gerenciamento dos recursos, ok? E esse processo tem como objetivo melhoria de competências das pessoas que trabalham no projeto, interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. A gente quer que as pessoas melhorem suas competências, porque ao melhorar as competências, evidentemente o desempenho do projeto vai ser melhor. E aí o contexto onde os projetos se operam, é importante a gente pensar nisso, porque já que a gente está falando sobre melhoria de competências, como que se aplica, em que contexto? Primeiro, em relação ao exame PMP e CAPM, nós temos que levar em consideração que nós estamos lidando com um ambiente muitas vezes global, um projeto envolvendo multiculturas, ok? Pessoas de diferentes países. Existe, portanto, diversidade cultural, equipes multidisciplinares e diferenças culturais e de idiomas que fazem parte deste contexto e que cada vez mais representam um desafio para gestores de projetos lidar com esses ambientes diferentes, pessoas que pensam diferente, culturas diferentes, religião, aspectos culturais associados, um ambiente global cada vez mais amplo, pessoas com expectativas diferentes, formas de enxergar o mundo diferente, e a gente tem que levar em consideração todos esses fatores ao lidar com a equipe, ao trabalhar questões associadas com motivação, por exemplo, ok? E já que nós estamos falando aqui sobre alto desempenho, a gente precisa adotar alguns comportamentos que vão nos ajudar nesse trabalho. Primeiro deles, usar comunicação aberta e eficaz, para a gente poder aumentar desempenho, criar oportunidade para desenvolvimento de equipes, ok? Desenvolver confiança entre os membros da equipe. Então é extremamente importante essa questão da confiança, de forma com que haja realmente um alto desempenho entre as pessoas, e esse alto desempenho muitas vezes é possível devido à interação com as pessoas, devido ao ambiente de confiança. Gerar conflitos de forma construtiva, a gente vai ter a oportunidade de estudar conflito de forma mais aprofundada em relação ao exame PMP e CAPM, e a gente vai entender o seguinte, que o conflito é uma coisa boa. Embora muitas vezes a gente não queira o conflito, viver aquela situação de conflito, mas se você pensar em termos de aprendizado, de crescimento pessoal, o conflito pode gerar boas coisas para o projeto, se bem conduzido. Estimular a resolução colaborativa de problemas, como que as pessoas podem colaborar entre si para resolver determinados problemas juntas, e incentivar o processo decisório de maneira colaborativa. Todas as pessoas, na medida do possível, participarem do processo de decisão, de tomada de decisão do projeto, e isso até é um mecanismo importante para poder ganhar mais engajamento das pessoas. Bom, nós temos também um conceito importante associado com essa questão de desenvolvimento de equipes, que envolve etapas do desenvolvimento de equipes. Quais são as etapas que as pessoas passam, em se tratando do contexto do exame PMP e CAPM, que no caso buscou se basear em algumas teorias, em algumas pesquisas no campo, ok? E aí foi identificado que praticamente toda a equipe passa por algumas etapas que são: primeiro, pela etapa de formação, onde as pessoas estão iniciando os trabalhos, elas começam a trocar ideias entre si em relação ao projeto, ok? Isso surge eventualmente alguns conflitos, algumas diferenças de opiniões, maneiras de trabalhar distintas, e aí nós vamos trabalhando esses conflitos, Existe uma etapa de acordo, adaptação nesse sentido, depois há um ganho de desempenho, as pessoas passam a entender melhor seus pontos de vista, a maneira como cada um trabalha dentro do projeto, e por fim a gente passa por uma etapa de dispersão. O projeto ele tem início e tem fim. Então em determinado momento eu atinjo uma etapa de desempenho, que é o nosso objetivo, de obter o máximo de desempenho possível relativo à equipe do projeto, e chega um momento que o projeto entrega o seu resultado final, onde há a dispersão dessas pessoas. Ou elas vão retornar para o mercado de trabalho, ou elas vão ser alocadas em outros projetos. Mas aí tem um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração em relação a cada uma dessas etapas. Se eu estou trabalhando com pessoas, com uma equipe de 5, 10, 15 membros, e eu estou na etapa de desempenho, o que acontece se entra uma nova pessoa neste trabalho? Então vamos ver, Enfim,
A entrada de um novo membro faz com que a equipe retorne à primeira etapa, ou seja, de formação, ok? Nós vamos vivenciar essas etapas desde o início. Se nós já temos uma equipe integrada, trabalhando, né, em harmonia, e entra uma nova pessoa, nós vamos voltar lá na formação, vivenciar aspectos da formação, vivenciar aspectos do conflito, é natural. É claro que numa escala menor, ok? Mas para o exame PMP e CAPM, considere, né, que a entrada de um membro, independente da etapa que ele se encontre, vai fazer com que a equipe retorne à primeira etapa, que é de formação. Outro aspecto, membros de equipe que já trabalharam juntos podem pular etapas. Eles já vivenciaram situações de conflito, já conhecem uns aos outros, já sabem trabalhar juntas, então a gente pode eventualmente pular essas etapas, ok? E o conflito é inerente a todas as equipes. A gente não pode dizer que a equipe é ruim porque existe conflito. Gente, conflito está presente nas melhores equipes que já foram montadas para poder trabalhar em projetos. Faz parte, é da natureza humana, conflitos, ok? Então é uma coisa que nós não podemos ignorar. Vai existir conflito nas equipes de projeto. Nós temos aí então o nosso processo de desenvolver a equipe do projeto, né? E o resultado principal relativo a esse processo são as avaliações de desempenho da equipe, né? Eu quero saber como é que foi o desempenho delas, até mesmo como um instrumento para que eu possa dar feedback posteriormente, né? E algumas ferramentas e técnicas que mais chamam a atenção envolvem uma ferramenta chamada agrupamento, que é muito recorrente no exame PMP e CAPM. E esse agrupamento ele tem um outro nome, ele é conhecido também como sala de guerra, ou do inglês war room, ok? Vamos lá, vamos ver o conceito disso aqui. O agrupamento envolve colocar alguns ou todos os membros mais ativos da equipe do projeto no mesmo local físico para aprimorar sua capacidade de atuar como equipe. Olha só, pessoal, uma informação importante que eu quero compartilhar com vocês aqui em relação à ferramenta e técnica de agrupamento ou sala de guerra, ok? É que a gente coloca todo mundo para trabalhar juntas no mesmo ambiente, e aí dentro desse agrupamento a gente tem uma visão sobre indicadores do projeto, a gente tem acesso rápido a cronograma, a informações do andamento do projeto, e isso permite mais velocidade, isso permite uma compreensão maior do projeto, as pessoas colaboram normalmente melhor umas com as outras, e tem um aspecto seguinte, olha, agrupamento não combina com equipes virtuais. Não tem jeito de implementar agrupamento trabalhando com equipes à distância. É fundamental, né, o contato físico para que haja agrupamento. Lembre-se deste conceito, tá bem? Ferramentas e técnicas citadas também, que é importante a gente trazer aqui, tecnologias de comunicação, onde nós vamos justamente, né, trabalhar esse aspecto de desenvolvimento de equipe por meio, por exemplo, de portal compartilhado, videoconferências, audioconferências, e-mail e mensagens instantâneas utilizadas, no caso, para a relação entre as equipes, para troca de ideias e informações. Crescimento da equipe pode ser utilizado nesse aspecto também, né? Podemos incluir ou mesmo criar, e deve-se pensar nesses aspectos, seja no nível mais formal ou informal, em relação a reconhecimento e recompensas. Então, uma das responsabilidades do processo é reconhecer o comportamento desejado. A gente vê às vezes uma cultura predominante, principalmente brasileira, né, em que as pessoas às vezes são chamadas na sala do gestor e aí a gente até brinca, né, fala assim, ih, lá vem, né, lá vem coisa, né, já vai chamar a atenção de algum aspecto errado que aconteceu no projeto. Jamais chama para poder dar um elogio, para poder dar um feedback positivo em relação a determinado trabalho. Jamais não, né? Eu estou exagerando aqui. Mas na maioria das vezes, né, quando chama é porque tem problemas. A gente tem que praticar, mudar um pouco esse cenário, né? Quando chamar a pessoa para conversar, não é só problemas, mas também, né, reconhecer, né, recompensar o comportamento desejado. Isso precisa estar explícito para que as pessoas que estão vendo o que está acontecendo vejam, olha, ela fez aquilo, eu vou fazer algo semelhante também, porque aquilo é o caminho a ser seguido. É onde que eu vou ter reconhecimento do meu trabalho. Então é muito nesse sentido. As recompensas
só serão eficazes se satisfazerem uma necessidade valorizada pelo indivíduo. Não adianta você tentar recompensar com uma coisa que a pessoa não valoriza. Nós vamos ter até uma aula sobre motivação, em que nós vamos abordar as teorias motivacionais, os aspectos associados com essa temática, sobre como nós podemos motivar pessoas dentro do projeto, ok? Então, basicamente, você tem que saber o seguinte, o que ela valoriza? Então, você tem que tentar recompensar naquilo, ok? Em geral, um aspecto interessante e importante, o dinheiro é um dos aspectos mais tangíveis de um sistema de recompensa. É claro que as pessoas querem aumentar suas rendas, seus salários ao trabalhar num projeto, né? Mas a gente tem que lembrar que existem outras recompensas que podem ser tão ou mais eficazes. Você acredita nisso? Que a gente pode utilizar de outros instrumentos que não seja dinheiro, para a gente poder reconhecer o comportamento desejado, para que nós possamos ali criar um sistema de recompensas em que a pessoa às vezes valorize mais do que se estivesse recebendo um aumento de salário, né? Reconhecer um trabalho, trazer desafios para as pessoas, possibilitar com que elas estejam trabalhando com aquilo que gostam, estejam, né, aprendendo com o trabalho. Às vezes isso não tem valor, né? Ou às vezes isso é mais importante do que um pequeno aumento de salário, né? Então nós podemos ter outras recompensas, né, que nós devemos, né, é importante, né, nós devemos sim trabalhar com elas, porque nem sempre, a gente tem que pensar que nem sempre a gente vai poder dar aumento de salário para as pessoas. Então a gente precisa trabalhar outros aspectos de reconhecimento, tudo bem? Treinamento é fortemente utilizado como ferramenta técnica para desenvolver a equipe. Evidentemente, se eu quero, por exemplo, desenvolver pessoas, eu preciso capacitá-las, eu preciso treinar essas pessoas em determinadas habilidades ou funções. Então isso envolve maneira de aprimorar competências e pode ser determinado de maneira formal ou informal dentro do projeto, dependendo da sua necessidade, evidentemente. Pode estar previsto no plano do projeto determinados treinamentos, ou podem surgir devido a determinadas situações em que eu coloco duas pessoas trabalhando juntas de forma que uma aprenda com a outra, ok? Ferramentas e técnicas também citadas, nós temos avaliações individuais e da equipe. Nós vamos buscar fazer essas avaliações, fornecer uma percepção dos pontos fracos e fortes das pessoas. Então, várias ferramentas estão disponíveis para essa finalidade, como pesquisas de atitudes, avaliações específicas, entrevistas estruturadas, testes de habilidade, grupos de discussão que vão possibilitar justamente realizar essas avaliações, seja individuais, seja coletivas da equipe. E essas ferramentas podem melhorar a compreensão, a confiança, o compromisso e comunicação entre membros da equipe e fazer com que as equipes se tornem mais produtivas no decorrer do trabalho, ok? O resultado natural deste processo são as avaliações de desempenho da equipe, que vai ali obter informações sobre melhorias de habilidades que permitem que as pessoas realizem as tarefas com mais eficiência. Então eu quero saber, as pessoas estão melhores, as pessoas cresceram, se desenvolveram em relação ao trabalho, né? Eu posso saber muitas vezes isso baseado no resultado que eu estou obtendo com o projeto. Envolve melhorias de competências que ajudam membros da equipe a ter melhor desempenho como equipe. Então, o que foi feito para poder melhorar o desempenho da equipe? E redução de taxa de rotatividade de pessoal, isso é talvez um indicador, né, que nos ajuda a saber o quanto eficientes estamos nesse trabalho de desenvolvimento de pessoas dentro do projeto, é quando nós conseguimos reduzir a taxa de rotatividade dentro do projeto. Isso é um indicador interessante e importante. E aumento da coesão da equipe com os membros da equipe, compartilhando informações e experiências abertamente e se ajudando para melhorar o desempenho geral do projeto. Quanto mais as pessoas estiverem engajadas, compartilhando conhecimentos, se ajudando, isso é um indicador que você está fazendo um bom desempenho, né? Um bom desenvolvimento, da equipe do projeto. Este processo basicamente vai buscar este trabalho, desenvolver este trabalho de maneira com que as pessoas cresçam, que elas tenham desafios à altura delas, que elas possam responder de maneira satisfatória a esses desafios e possam receber ali feedbacks dentro de uma determinada frequência, saber seus pontos fracos, seus pontos fortes, a gente trabalhar aspectos de reconhecimento, de recompensa dentro junto às equipes do projeto. Então esse processo, ele trabalha isso e vamos continuar aqui os nossos estudos, a gente se vê na próxima aula. Até mais, hein?